Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Que alegria poder receber você aqui mais uma vez no meu canal para mais um vídeo. O tema de hoje é jejum. Como jejuar da maneira correta? Será que é um mandamento da Bíblia? Será que nós temos que fazer nesse tempo? Então, fica ligado aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Será que o jejum é um mandamento para a nossa vida hoje? O que Jesus disse a respeito disso? Vamos ler um texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 16. Olha o que o texto diz. Quando jejuarem, não fiquem com a aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê você em secreto lhe dará a recompensa. Então, através desse texto, nós vemos a forma que Jesus aplicou, ele dizendo, quando jejuares, ele não disse e se jejuarmos. Então fica claro aqui pela fala de Jesus que o jejum ele deve fazer parte da nossa vida. Então, se o jejum ele deve fazer parte da nossa vida, será que ele sempre esteve presente na vida da igreja? E nós vemos através da palavra de Deus que o jejum ele sempre fez parte da vida da igreja. E em alguns momentos, até mesmo para poder se escolher diáconos, até mesmo para poder enviar pessoas, a igreja sempre recorreu ao jejum. E o que tem de tão especial no jejum? Uma das coisas que a gente precisa quebrar paradigmas e pensamentos errados é que o jejum ele é um ato por si só já valioso espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? O jejum ele precisa ser associado. Associado a quê? Associado à oração, associado também à adoração. Porque se você simplesmente se abster de alimento, nós estaremos fazendo uma simples dieta e não buscando a comunhão com Deus. A grande questão do jejum é que muitas pessoas utilizam isso como se fosse uma barganha com o Senhor. Lembre-se sempre, jejum não muda Deus, jejum muda você. Então nós não vamos conseguir com o nosso jejum mudar a vontade de Deus e nem fazer com que essa vontade de Deus se estabeleça de uma maneira mais rápida. Então por que nós jejuamos? Nós jejuamos pelo grande motivo de estarmos próximo ao Senhor. Existe um texto que está escrito lá em Daniel, vamos ler juntos. Está escrito lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 3, que diz assim, ó, voltei ao rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado em cinza. Então, acredito que essa resposta de Daniel aqui seja a principal questão do jejum. O jejum é para nós buscarmos ao Senhor, estarmos próximos a Ele, buscarmos em intimidade. Esse é o motivo principal de nós jejuarmos. Tudo aquilo que pode discorrer através disso torna-se motivos secundários e nunca motivos principal, né? Nunca a razão de fazermos um jejum. A principal razão de fazermos jejum é que a gente se aproxime do Senhor. Então, você provavelmente já deve ter visto alguém jejuando em favor da salvação de alguém, jejuando em um tempo difícil. Às vezes, uma crise se estabelece e existem pessoas que vão lá, jejuam. Não há um problema em si fazer jejum por isso. Porém, isso deve discorrer, né, do nosso desejo de estarmos próximos ao Senhor e nunca ser o motivo principal, porque volto a dizer, jejum não vai mudar o Senhor, jejum vai mudar o nosso interior, vai nos aproximar dele. E tem muitas pessoas que às vezes têm dúvida de como fazer um jejum.
Existem alguns tipos de jejum, né, diferentes. Você pode fazer o jejum total, você pode fazer o jejum parcial, você pode fazer um tipo de jejum com apenas um item, né, da sua alimentação, mas lembre-se sempre, jejum é alimentação. Todos os exemplos da Bíblia eram sempre para poder tirar algum item da nossa alimentação. Então, o que seria o jejum total? É um jejum sem comida e nem mesmo água. É um jejum totalmente zerado de alimentos. É lógico que vale aqui ressaltar, para você fazer esse tipo de jejum, você precisa ter acompanhamento médico. Você não pode simplesmente querer fazer um jejum desse, principalmente se você fizer por um longo período de 12, 24, 48 horas, você precisa de um acompanhamento médico para isso. Nunca faça isso sem uma orientação. Existe também o que nós podemos chamar de jejum normal, que é um jejum sem comida, porém com ingestão de água, tá? Então isso a gente chamaria de jejum normal. Existe um tempo determinado para isso, uma quantidade de horas? Não, mas eu acredito que se você, por exemplo, está começando a fazer a jejum, comece com poucas horas, comece com 12 horas, às vezes abra mão apenas de uma alimentação durante o dia, e conforme você for se acostumando, você vai inserindo isso dentro da sua vida. E também existe o jejum parcial. E esse jejum parcial é aquele tipo de jejum que nós encontramos até mesmo na vida de Daniel, aonde eles não comeu carne, mas ingeriu legumes, verduras. Isso é o que nós chamamos de jejum parcial. Então, hoje você também pode fazer esse tipo de jejum, onde você vai abrir mão de um tipo de alimento. Algumas pessoas ficam sem comer trigo, outras pessoas ficam sem comer doces, outras pessoas ficam até mesmo sem comer proteínas. Isso nós chamamos de jejum parcial. E também existe um outro nível de jejum, que é um jejum extremamente prolongado. Existem pessoas que fazem somente ingestão de água por 40 dias, ou até mesmo ficam até mesmo sem beber água durante todo esse período. Mas, volto a dizer, para você fazer esse tipo de jejum extremamente prolongado, você precisa de um acompanhamento médico. Para todos esses tipos de jejum, você sempre vai precisar incluir oração e adoração. Então, vamos dar um exemplo prático. Se você vai ficar naquele dia sem tomar café, então você vai acordar, você vai fazer o seu devocional, e naquele tempo em que você estaria se alimentando, você vai se dedicar à oração, você vai se dedicar à leitura da palavra. Com qual intuito? Com o intuito de gerar intimidade entre você e o Senhor. Você pode ter as suas solicitações, os seus pedidos, mas entenda uma coisa, vai ser a sua intimidade com o Senhor que vai gerar a direção que você precisa, aquilo que você precisa através de uma orientação de Deus. Então, se você está buscando intimidade com o Senhor, fatalmente a direção ela vai chegar. Porque o mais importante no jejum não é se vai ser um jejum total, se vai ser um jejum parcial, se vai ser um jejum normal, mas qual é a intenção que está por trás desse jejum? Porque a intenção ela precisa estar no lugar correto, de buscar ao Senhor, buscar a face de Deus. E às vezes eu fico vendo as pessoas tão preocupadas com qual tipo de jejum, quanto na verdade o que mais importa é a intenção por trás desse jejum, o que está por trás disso. Se o seu desejo é se aproximar do Senhor, se o seu desejo é ter mais intimidade com Ele, você está no lugar certo. Então, por isso, conduza o seu tempo de jejum com sabedoria. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 19, no verso 2. Não é bom proceder sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Então, tenha sabedoria na hora de conduzir o seu jejum. Comece com jejuns curtos. Comece
com um período reduzido, apenas pela manhã, ou à tarde, ou à noite. E à medida que você for se acostumando com isso, você vai colocando mais horas, vai fazendo os jejuns mais prolongados, mas tenha sabedoria, porque você pode às vezes se comprometer com um tipo de jejum e não conseguir, e isso só vai gerar para você frustração e vai fazer com que você não seja constante nessa prática. Lembrando que essa prática ela vai acabar afetando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. No espírito, você vai acabar gerando mais intimidade com o Senhor. Na sua alma, você vai expor a ela tudo aquilo que precisa ser renovado, tudo aquilo que ainda existem situações que precisam da palavra de Deus para que você vença. E o seu corpo vai ainda gerar mais saúde, porque é extremamente comprovado cientificamente como o jejum faz bem para a nossa saúde. Então, jejum é para todos nós. O Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade, e eu tenho certeza absoluta que o jejum é uma ferramenta espiritual poderosa que deve estar inserida em nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Se ainda você tiver alguma dúvida acerca desse tema, coloca a sua pergunta aqui embaixo, que eu terei o prazer de responder a sua pergunta, e a sua participação é extremamente importante. Eu também tenho um convite muito especial para você. Se você quer estudar mais a palavra de Deus, se você deseja se aprofundar ainda mais no que diz respeito às Escrituras, o meu convite para você é que você venha fazer parte da Escola Vida Abundante. Todas as informações necessárias para isso vão estar na descrição desse vídeo, e eu quero te encontrar nessa escola que já tem mudado a vida de dezenas de pessoas, tá bom? Um grande beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo.